meu pai, por isso que eu também estou dando a... por isso que eu também estou dando lá a terra do meu pai, né? Mas ele viveu muitos anos aqui em Niterói, se formou pelo Seminário Teológico Batista de Niterói, e ele era membro da Igreja Batista do Ingá quando ele recebeu o convite para o trabalho missionário lá. Ele era daqui pertinho, era da Igreja Batista do Ingá. E eu creio que quando eles vêm aqui se sentem em casa aqui em Niterói, né? Vamos ouvir, irmãos, com toda a atenção, a palavra de Deus, o recado de Deus, que vai ser trazido pelo seu servo, pastor Eutimar Lopes. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, não há indústria, não há ciência, não há sabedoria alguma. Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua igreja e nos fortaleça a cada dia para sermos proclamadores da sua palavra, a verdade que transforma vidas. Eu quero convidar os irmãos, mas antes da leitura, dizer que o trabalho em Itamonte tem tomado uma proporção, graças a Deus. Estamos avançando, alcançando outras vidas. Deus tem nos abençoado ali onde estamos plantados há 6 anos e 7 meses. E louvamos a Deus pela vida, pela existência dessa igreja, pelo investimento. Eu disse aqui há 2 semanas que a igreja faz um investimento grande. Isso é importantíssimo, meus irmãos. Nós louvamos a Deus pela existência dessa igreja, pela sua existência, pela sua cooperação, pela sua participação na proclamação do Evangelho. Tá certo? E que Deus o abençoe cada vez mais e muito mais. E vidas sejam transformadas ali pelo poder do Senhor Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão João. Os irmãos se lembram que em 2012 nós realizamos ali a trans, Jesus Transforma, né? E o nosso irmão João permanece desde aquele ano de 2012. E é louvável a Deus, com suas lutas internas em casa, mas continua marchando e marchando firme, aprendendo com Deus e aprendendo dele através da sua palavra. E muitas outras vidas, né? Estivemos lá, um grupo de missionários voluntários naquele ano. O irmão Ortiz fez parte desse grupo e sentava ali no chão e ensinava a palavra para as pessoas, e graças a Deus o fruto está aí. Então vale a pena a gente investir em vidas. Vamos abrir nossas Bíblias. João, no capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 60 ao 69. João, capítulo 6, a partir do versículo 60 até o 69. Os que encontraram, eu peço que se coloquem de pé. Se coloquem de pé. E nós faremos a leitura da palavra de Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava?
O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem era o que havia de trair. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Senhor, fala a tua igreja, fala aos nossos corações, mude aquilo que precisa ser mudado nessa noite, e obrigado, Deus, desde já, pela oportunidade e também pelo privilégio que temos de sermos chamados filhos de Deus. Fica conosco. Nós viemos aqui para ouvir o Senhor falar aos nossos corações, e nós lhe pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. A igreja vitoriosa, um ser humano vitorioso, precisa seguir alguns passos. Precisa estar atentos a alguns aspectos. Precisa necessariamente estar atento aos ensinamentos de Deus. E nós encontramos na sua palavra, na palavra de Deus, alguns passos que vão nos fazer constantemente sermos vitoriosos. E quando falamos em vitória, não pensamos naquilo que é material. Nós pensamos numa vida direcionada, dirigida pelo nosso Deus. Para tanto, para sairmos vitoriosos, para caminharmos de maneira vitoriosa, para andarmos de cabeça erguida, precisamos, antes de tudo, saber que as nossas necessidades, e todas elas, precisam ser preenchidas por Deus, porque somente Ele pode preencher. É preciso que esteja nas nossas mentes, e de maneira bem clara, de que todos nós temos necessidade de Deus em todo o tempo, de que a nossa vida, o nosso caminhar depende de Deus. De tudo aquilo que fazemos ou pensamos, precisamos ser direcionados, instruídos por Deus. Mas será que todos nós estamos verdadeiramente dispostos a ouvir os ensinamentos de Deus? Será que verdadeiramente é isto que nós procuramos para a nossa vida? Será que é este o desejo que está assentado nos nossos corações e também nas nossas mentes? Se assim não for, não alcançaremos a nossa vitória. Não alcançaremos aquilo que procuramos ou que temos necessidade. Pois bem, nesse texto nós vemos Jesus sendo procurado por pessoas, seguido por pessoas, e não poucas pessoas. Jesus sempre atraiu as pessoas a Ele. Houve sempre uma busca muito grande por Jesus. Ao saber que estava num determinado lugar,
Jesus era procurado. E nós vemos, por exemplo, o Zaqueu, um homem que ouviu falar de Jesus e de uma maneira incansável queria conhecê-lo, desejou estar perto dele e rompeu aí barreiras para que isto fosse possível. Uma das primeiras barreiras, a sua estatura. Porque a multidão cercava Jesus. E ele queria contemplá-lo, ele queria ver. Uma outra barreira que possivelmente impedia Zaqueu de poder se aproximar de Jesus. A grande multidão. O desejo é grande. Ouvimos falar do Mestre. Quero estar junto dele, quero conhecê-lo, quero saber quem é, o que faz. E por que tantas pessoas procuram por ele? Nesse texto, meus irmãos, nós vemos de uma maneira bem clara, e é preciso destacar pela grande necessidade. O texto nos diz que muitos dos discípulos de Jesus, ouvindo o seu discurso, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Quem pode suportar? Quem consegue permanecer junto dele? Pois bem, nem todos os que estão em meio à multidão, notem isso, nem todos que estão em meio à multidão estão verdadeiramente dispostos a ouvir os ensinamentos de Jesus. Nem todos os que estão em meio à multidão, que fazem parte dela, estão verdadeiramente dispostos, com ouvidos, mentes e corações, estes prontos para receber os ensinamentos que vêm do alto, os ensinamentos que dão direção às nossas vidas, os ensinamentos que nos fazem caminhar de maneira segura, os ensinamentos que nos permitem permanecer de pé. Na verdade, há muitas pessoas buscando a Jesus pelo que ele pode oferecer de uma maneira material. Mas aquilo que é espiritual escandaliza alguns. Chega aos seus ouvidos de uma maneira desagradável. Entristece, porque a sua busca é algo diferente. Busca algo deste mundo e somente para esta vida. Algo que agora existe, que daqui a pouco deixa de existir. Assim estão muitas pessoas caminhando, buscando em Jesus e pedindo a Ele que forneça a elas algo, mas algo passageiro. O apóstolo Paulo vai nos dizer que, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança é apenas nesta vida, diz o apóstolo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque esperamos tão pouco. Se Deus é rico e pode nos dar tudo aquilo que temos necessidade, e o homem tem necessidade de Deus, porque existe nele um vazio que somente este Deus pode preencher.
e Ele quer preencher. Basta apenas que estejamos com os nossos ouvidos atentos e também termos a disposição para ouvir os seus ensinamentos, receber dele as orientações que temos necessidade e fazermos aquilo que ele quer. Então alguns começaram a dizer: olha, esse discurso é duro, é difícil de ouvir. E o texto vai nos dizer que alguns começaram a se afastar. Imagina então que uma tristeza no coração do Senhor Jesus. Deve ter sido algo muito difícil, porque Jesus vem para oferecer ao homem aquilo que realmente ele necessita, e Jesus quer entregar a ele. Jesus quer dar à multidão o que ela realmente tem necessidade. Jesus quer falar aos seus corações. Jesus quer direcionar as suas vidas. Jesus quer transmitir os seus ensinamentos de vida e de vida eterna. E de repente, alguns não resistem a esses ensinamentos e começam a afastar-se do Mestre, do Senhor Jesus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E vão se afastando e se afastando. É algo verdadeiramente para causar tristeza no coração daquele que quer dar vida, e o homem procura a morte. É algo para entristecer o coração daquele que quer sustentar a vida do ser humano e mantê-lo de pé, enquanto o indivíduo quer continuar caminhando de cabeça baixa, sem saber para onde vai e sem saber o que fazer no seu dia a dia. É algo verdadeiramente que entristece, eu creio, o coração do Senhor Jesus. E aí nós encontramos, logo em seguida, algo também muito notável, de que Jesus sabe todas as coisas. Ele sabe o que está sentado no meu, no seu coração nessa noite. Ele sabe quais são os nossos desejos ao estarmos aqui, neste lugar. Ele nos conhece por completo, porque Ele sonda os nossos corações de uma maneira profunda, e não há como encobrir nada do Mestre, porque Ele sabe verdadeiramente todas as coisas. E Jesus, sabendo disto, pois em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: isto vos escandaliza? Os ensinamentos que são para a vida escandaliza vocês? Algo que é para fazer com que vocês permaneçam de pé escandaliza vocês? Algo que é para dar vida a vocês escandaliza vocês? Contraria as suas vontades? Contraria os seus desejos? Infelizmente, em meio à multidão, aqueles que estão verdadeiramente dispostos a ouvir Jesus, a receber dele aquilo que tem necessidade, porque sabe de que somente ele pode preencher e suprir as suas, as minhas, as nossas, e as necessidades de todo aquele que buscá-lo com o coração aberto, disposto a fazer a sua vontade. E isto nós precisamos fazer no tempo certo, no tempo próprio, e o tempo é hoje. O tempo de Deus é hoje. Nós precisamos ouvi-lo hoje, porque hoje mesmo Deus tem algo para nos ensinar. Por isso, o texto que eu li no início
é a razão de fazermos uma busca urgente e de nos envolvermos com Deus, com esse Jesus, de uma maneira tão profunda. Termos com Ele um relacionamento tão saudável, que estar na sua presença produza no nosso coração uma alegria tamanha. Precisamos fazer neste tempo, apresentar os nossos serviços a Ele, as nossas vidas também, para que estas sejam usadas como instrumentos vivos em suas mãos. E isto, repito, precisamos fazer com alegria em nossos corações. Porque onde há alegria, se há alegria em nossos corações, de maneira alguma iremos rejeitar ou recusar os seus ensinamentos. Você quer ser alguém vitorioso? Dependa de Deus. Dependa deste Senhor. Abra o seu coração, a sua mente, e permita que este mesmo Senhor retire daí, se possível, houver algum obstáculo, que Ele retire os obstáculos e ensine a você aquilo que você precisa conhecer. Não permita que nada e ninguém seja uma barreira capaz de impedir que este Senhor transforme de uma maneira muito profunda a sua mente, o seu coração e a sua vida. Ouça Jesus. Certa vez, lá em Êxodo, no capítulo 33, o Senhor vai conduzir o seu povo à terra que mana leite e mel. O Senhor Deus sempre teve e tem o cuidado de conduzir o seu povo de uma maneira muito segura, porque nele está a nossa segurança, porque Ele é o nosso refúgio. E o Senhor, falando com Moisés, Ele disse: olha, eu não irei contigo. Isso causa um certo impacto no coração de Moisés. Olha, eu não vou com vocês, Moisés, o povo é de dura serviço. O povo é obstinado. O povo recebe as suas bênçãos, recebe as suas maravilhas que eu produzo em suas vidas, recebe agora, mas daqui a pouco dá as costas e faz tudo errado de novo. E Moisés, obrigado. E Moisés sente um impacto tão profundo, ele, num determinado momento, ele disse assim para o Senhor: olha, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Você pode repetir comigo? Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Olha, Moisés compreendeu profundamente de que se ele desse um passo apenas, e que se o povo desse um passo apenas sem a presença de Deus, ele não suportaria. Olha, Senhor, o Senhor disse que eu tenho achado graça aos teus olhos. Olha, e se eu tenho achado graça aos teus olhos, vem conosco, porque se o Senhor não for, é melhor que o Senhor não nos permita sair daqui, porque nós queremos a tua presença. E a presença de Deus é que nos dá segurança. A presença de Deus é que nos mantém de pé. A presença de Deus é que nos concede a vitória. E não podemos abrir mão disso. Há coisas nas nossas vidas que são importantíssimas e não podem ficar em segundo plano. É preciso, se você quer ser vitorioso, uma igreja vitoriosa, ela pede todos os dias a presença de Deus no seu caminhar. Senhor, direcione,
mostre como devo agir, mostre como eu devo fazer, mostre que palavras eu devo usar. Porque a igreja entende que se fizer algo por si mesma, estará caminhando para o abismo. E se fizer por si mesma, não terá uma duração muito grande. Pode acabar daqui a pouco. A igreja vitoriosa suplica, clama, volta o seu olhar para o Senhor Deus e diz a Ele: Senhor, sem a sua presença, embora muitos membros, nós não temos a capacidade de fazer absolutamente nada. Nós dependemos do Senhor. No outro momento, está lá Samuel. Deus fala com ele, lá em 1 Samuel, no capítulo 3. E Deus falando com Samuel, Samuel não compreende bem. E aí a Bíblia vai nos dizer de que ele se dirige ao sacerdote Eli e disse: o Senhor me chamou. Ele disse: não, Samuel, eu não chamei você. Volte, vá se deitar. E pela segunda vez, Samuel se levanta e se dirige novamente ao sacerdote Eli e pergunta: o Senhor me chamou aqui. Não, Samuel, eu não te chamei. E o sacerdote vai compreendendo, ele vai entendendo de que Deus quer falar a Samuel. E ele ainda não compreende isto. Vá se deitar, Samuel. E se isto acontecer de novo, diga o seguinte: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A igreja vitoriosa, ela precisa estar disposta a ouvir Deus falando, a ouvir Deus direcionando, a ouvir Deus ensinando. Isto vos escandaliza? Querei-vos também retirar? Perguntou Jesus aos demais. E Pedro toma a palavra. E ele se dirige ao Senhor Jesus da seguinte maneira: Senhor, para quem iremos nós? Vamos juntos? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, quem pode nos conceder a vida senão o Senhor? Por qual motivo vamos nos afastar como os demais? Não, nós temos sede do Senhor. Os seus ensinamentos, a sua doutrina, que são os seus ensinamentos, produzem alegria nos nossos corações. E continua dizendo: e nós temos visto e crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós temos crido e visto que tu és o Cristo, o Filho de Deus. A igreja vitoriosa, ela precisa crer permanentemente. Nós temos crido, é algo permanente. É algo que permanece todos os dias da sua existência. Se eu quero ser vitorioso, eu preciso crer constantemente de que Deus é quem supre as minhas necessidades, de que Ele dá a direção correta para a minha vida, de que Ele mesmo me mantém de pé e que Ele mesmo me sustenta em todos os momentos da minha vida, da minha existência.
E nós temos crido, Senhor. Não é algo passageiro, não. Nós temos crido, Mestre, e também temos visto. Aquele que crê no poder que existe neste Deus, permanece nele. Tem uma vida dependente. Clama ao Senhor, pede orientações, está disposto a ouvir, abre os corações, abre também as mentes, para que o Senhor mostre, e Deus sempre mostra com a maior clareza. Os seus ensinamentos, eles não deixam dúvidas das nossas vidas, porque Jesus é real. Jesus é real. E ele continua dizendo: não temos apenas crido, mas nós também temos visto. Que bênção, meus irmãos. Algo permanente também. Algo constante, que acontece todos os dias. Nós temos uma convivência com o Senhor. Olha, nós temos um relacionamento profundo com o Senhor. E através deste relacionamento, o Senhor nos permite de ver também as suas ações, os seus atos poderosos, o seu agir sobre as nossas vidas. Nós temos visto, nós temos contemplado as tuas maravilhas, Senhor. Não existe outro para que possamos seguir. Não existe outro que possa nutrir a nossa alma. Ainda que façamos uma busca imensa, não encontraremos, porque tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Senhor foi enviado por Deus. E nós desejamos permanecer com o Senhor para sempre e experimentar todos os dias das tuas maravilhas. E nós queremos experimentar todos os dias dos teus ensinamentos, porque eles nos fazem crescer, porque eles nos mantêm erguidos, porque eles nos dão segurança e eles nos mostram o caminho da vida eterna. E aí Jesus diz, lá em João 14,6, disse-lhe Jesus, vamos juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que nos afastarmos dos seus ensinamentos, se nós não teremos a oportunidade de um dia estar com Deus, se não for através de Jesus? Por que nos distanciarmos do Mestre? Não existe uma razão sequer para nos fazer agir desse jeito, desta maneira. Certa vez Jesus vai na casa de Maria e Marta e recebe Jesus de uma maneira agradável. Mas aí o texto vai nos dizer que uma delas estava muito ocupada com os seus afazeres. A Marta estava muito ocupada com os seus afazeres. E não compreendendo o motivo pelo qual a sua irmã se prostrou aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, ela então se dirige ao Senhor e pergunta a Ele: Senhor, não se incomoda de que a minha irmã me deixe servir só? E Jesus responde o que para ela? Marta, Marta.
estás ansiosa, preocupada, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E a sua irmã escolheu a melhor parte. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão. Vamos juntos? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não despreze os ensinamentos de Jesus. Esteja junto dele. Permita que ele penetre no seu coração, na sua alma, e transforme a sua vida, te dê um novo direcionamento. Permita que ele haja na sua vida da maneira que ele quer, e não da maneira que você sonhou, desejou ou deseja ainda hoje. Permita que ele faça do jeito dele. Dependa dele. Prostre-se a ele. Abra os seus ouvidos para ouvi-lo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se os seus ouvidos são para ouvir Deus, se os seus ouvidos são para ouvir os ensinamentos de Deus, vitorioso é e continuará sendo vitorioso em toda a sua trajetória, em toda a sua caminhada. Deus te ama. Deus tem planos especiais para a sua vida, para as nossas vidas. Deus está de braços abertos para receber a todo aquele que crê em Jesus e o recebe como filho dele. Ele está disposto nessa noite a mudar os seus sentimentos. Ele está disposto nessa noite a mudar esses desejos do seu coração, se estes não vêm ao encontro da sua palavra. Ele está disposto a transformar a sua vontade numa vontade exercida por ele e pelo seu agir. Deus, Jesus, está aqui, não temos dúvida alguma de que precisamos nos render a Ele e pedir a Ele que prepare os nossos ouvidos e as nossas mentes, porque em alguns momentos da nossa vida não estamos dispostos, não conseguimos suportar a sua doutrina, achamos algo pesado demais para nós. Mas se trilharmos o caminho que o Senhor traçou para cada um de nós, se trilharmos o caminho que o Senhor traçou para cada um de nós, poderemos dizer sempre que somos vitoriosos. E não pelos seus esforços, não pela sua condição na sociedade, mas pela sua entrega, não pela sua força, porque não é por ela que alcançaremos a vitória. Alcançaremos a vitória em Jesus, se estivermos dispostos a fazer aquilo que Ele nos ensina. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Dos fiéis.
gente sincera, gente comprometida com a verdade, gente comprometida com este Senhor, gente disposta a fazer a vontade deste Senhor. Sim, estes alcançamos a vitória em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Abra teu coração nessa noite. Eu não sei qual a sua condição, mas Jesus sabe. Ele te conhece por completo. E Ele quer fazer algo novo no seu viver. Que Deus, de maneira grandiosa, abençoe a sua vida. Amém.